Graça e paz a todos. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nesse encontro, dando continuidade ao estudo da conversão do apóstolo Paulo, estaremos lendo e estudando capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 31. E diz assim a palavra de Deus: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Glória a Deus. Para complementar essa leitura e fazer um vínculo com o nosso estudo, eu gostaria de ler também o versículo 19. Nós lemos do 20 ao 31, mas eu queria retornar e ler o versículo 19, que nós já estudamos no último encontro. Diz assim o versículo 19, ainda falando sobre Saulo. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí entraria o versículo 20, dizendo: e logo pregava nas sinagogas, e o que nós lemos aqui. Então eu queria fazer um primeiro destaque. Esse versículo 19 é o típico caso daquilo que nós falamos em outros encontros, a respeito das divisões da palavra de Deus, das divisões da Bíblia, que não são originais, que elas apareceram, surgiram, foram realizadas depois, muito tempo depois do cânon já estar formado, e muitas vezes ela é meio complicada, muitas vezes a divisão não está correta, vamos dizer assim. E esse é um típico caso. Em algumas Bíblias, por exemplo, a Bíblia NVI, ela deixa parte do versículo 19 numa perícope, num texto, num trecho, e a segunda parte, ou como se chama 19b, faz parte de um outro tema, de um outro assunto, de uma outra sequência. Então, se você pegar, como eu falei, que é que nós estamos usando aqui a NVI, a nova tradução internacional, nova versão internacional, ela vem então dizendo, ainda num trecho: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ponto. E aí começa um outro período, com um novo título, com o restante do capítulo, do versículo 19, dizendo: então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí entra o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, e assim vai. Então é o típico caso de um versículo que às vezes é mal dividido. Ele deveria fazer parte, o então permaneceu em Damasco alguns dias, fazer parte do versículo 20.
mas ele faz parte do versículo 19. Então esse é o primeiro ponto de destaque, essa dificuldade de interpretação na divisão que nos leva às vezes a interpretarmos erradamente ou erroneamente o nosso versículo, o trecho que estamos estudando. Mas a relevância mesmo para o nosso estudo, ainda nesses versículos 19 e 20, nesse trecho, né, que vai até ali onde Saulo desceu pela muralha, onde tiraram ele num cesto, e nós lermos ele, né, juntamente com Gálatas capítulo 1, versículos do 15 ao 19. Eu convido você então, vamos ler Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 19. O que diz a carta aos Gálatas nesse sentido? Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, aos Gálatas, Paulo escreve, e nesse texto ele nos esclarece o que aconteceu nesse trecho que nós lemos de Atos. Ele deixa claro que entre essa conversão, talvez, os estudiosos dizem que talvez entre o versículo 19 e o versículo 20, ou no decorrer, né, dessa estadia que ele esteve em Damasco, ele foi para a Arábia. O que, né, se entende é que Paulo, após a conversão, após ele ter ficado aqueles 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber, tendo, né, o que se acredita uma experiência fantástica, tremenda com o próprio Senhor Jesus, quando ele recupera suas forças, ou ele pode ter pregado, né, algum tempo, ali, alguns dias, como diz, vejam bem que no versículo 19 diz assim, alguns dias. E depois, lá no final, já vai dizer, decorrido muitos dias. Então, talvez o que deva ter acontecido, o que pode ter acontecido é que ele, depois desses 3 dias que ele fica nessa experiência com o Senhor Jesus, ele pode ter começado a pregar ali em Damasco e então perceber, né, ou cair a ficha que o chamado dele era para os gentios. Então, como nós falamos no encontro passado, a conversão que Paulo sofreu, ela foi algo muito drástico. Mudou toda a sua teologia, para que a gente possa entender tudo aquilo que Paulo acreditava, tudo aquilo que Paulo, né, fundamentou, sustentou a sua vida, as suas atitudes, seu pensamento, e que ele naquele momento estava ali empenhando a sua vida, colocando ela em risco. Tudo aquilo havia caído por terra. Então imagine o impacto que a mente de Paulo sofreu. Ele viveu e dedicou a sua vida a uma verdade que agora não era mais verdade. Ele estava dedicando naquele momento, inclusive, fazendo atos que talvez ele mesmo não gostasse, mas ele cria que era necessário em nome da fé. E isso nós precisamos ter bem claro, o que diferencia Saulo dos demais ou de alguns outros do Sinédrio, como aqueles que, né, os Caifás e Anás, que mandaram prender Jesus, que subornaram testemunhas, fizeram um julgamento de madrugada, né, infringindo a lei, enfim. Saulo tinha o mesmo propósito, mas era diferente deles. Eles faziam por um status, eles faziam por interesse próprio. E Saulo fez o que fez, perseguiu a igreja, mas em nome da sua fé, em nome daquilo que ele acreditava. Ele não subornou ninguém, ele não fez nada por um caminho diferente que não o caminho daquele que ele acreditava. Tudo ele fez
por fé, na sua crença, crendo que estava seguindo a verdade. E no entanto, quando ele tem esse encontro com Jesus, tudo isso se transforma. Então, é necessário que, mesmo com que naqueles 3 dias ele tenha tido aquela experiência fantástica com Jesus, os pensamentos, a cabeça, a vida dele precisa voltar à ordem. Ele precisa parar humanamente, parar e refletir sobre isso, sobre essa nova verdade, ou a verdadeira verdade que agora ele estava vivendo, a verdade de Jesus Cristo. Então ele vai para as regiões da Arábia, para o reino nabateu, na verdade, naquela região da península do Sinai, perto do Monte Horebe, onde esteve Elias, aonde esteve o próprio Moisés, estiveram ali tendo um relacionamento íntimo com Deus. Para aquela região que Paulo vai, que Saulo vai, para que talvez um retiro espiritual. Talvez seja isso que ele buscasse, para que ele pudesse se organizar, se encontrar novamente, mas agora não que ele fosse questionar o que Deus falou, mas organizar a sua vida, os seus pensamentos, buscar mais de Deus, talvez, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Então ele vai para essa região da Arábia, para o reino nabateu. E então essa ida da Arábia e volta acontece nesse período. Lucas só está interessado em nos mostrar que ele se converteu e vai a Jerusalém. Mas o próprio Paulo mostra que ele vai até essa região, que ele vai ter mais intimidade com Deus, que ele busca mais de Deus nesse tempo que está ali em Damasco. Eu estou falando isso principalmente para que a gente possa ter essa experiência de ler a Bíblia, de ler a palavra com base em outras partes da palavra de Deus, tipo uma referência cruzada. Porque se nós lermos a Bíblia direto, quando só lemos a Bíblia, a gente não percebe isso. Mas quando nós estudamos, nós começamos a relacionar que nesse pequeno trecho que ele escreve, esses 3 versículos que ele escreve lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo do 15 ao 19, ele nos dá informações que abre um espaço de tempo que os estudiosos dizem que é provavelmente entre o versículo 19 e o versículo 20. Nesse tempo, depois que ele recupera suas forças, ele vai para a Arábia e de lá ele volta para Damasco e continua a sua pregação. O que é interessante, qual era a pregação que Saulo fazia? Ele demonstrava. Como a palavra usa essa expressão, ele demonstrava, ele não apenas falava, mas ele demonstrava por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Então ele volta da Arábia e passa mais 3 anos pregando em Damasco. O que ali a palavra diz decorrido muitos dias, esses muitos dias representam 3 anos. E essa informação nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Eu li do 15 ao 19, tem mais informações do que a gente necessita para esse momento, dos 15 do tempo na Arábia, porque nós vamos ocupar esse mesmo trecho daqui a pouco, quando ele fala com quem ele se encontrou em Jerusalém. Mas então, volta, prega 3 anos até que começam, armam um plano para tirar a vida dele. Os judeus armam um plano para tirar a vida dele. E ele é preciso sair da cidade. Mas vamos entender melhor esse plano, quem tenta e por que não prendem ele na cidade, por que vigiam os portões, como diz ali, tentam tirar-lhe a vida, porém ele chegou. E como que isso aconteceu? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Lá nessa carta, Paulo fala sobre esse episódio da tentativa de assassinato ou de prisão que tentam tirar a vida dele em Damasco. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Diz assim: em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim
me livrei das suas mãos. Então ele nos esclarece um pouco sobre esse acontecimento lá em Damasco, em que ali diz que os judeus, né, fizeram um plano para tirar a vida de Saulo. Como isso aconteceu? Os estudiosos dizem, né, fazem essa análise dizendo que o rei Aretas era o reino, por isso que sabe que Paulo foi para uma região da Arábia, que é o reino nabateu, porque o rei deste reino era o rei Aretas. Então aqui ele dá a informação de quem era o rei. Sabendo quem era o rei, sabe qual era o reino. Era o reino nabateu, onde o rei era o rei Aretas. E o que se entende é que ele não fez apenas um retiro espiritual. Ele não foi, né, para essa região, não foi nesta região, ele não ficou apenas, né, nesse relacionamento íntimo com Deus. Não ficou apenas num momento de paz, né, de reflexão. Ele começa ali, aquilo que ele diz, né, pregar, né, que ele esclareceu para nós lá em Gálatas. Quando eu recebi a revelação de Jesus Cristo, eu fui pregar aos gentios, sem demora alguma, sem detença, sem me deter, eu fui pregar aos gentios. Então daí que se entende que quando ele se converteu, quando ele se recuperou as suas forças, ele foi direto para esse retiro, e nesse retiro mesmo, ali ele começa a pregar, e nesse reino era um reino de gentios. No reino nabateu era um reino de gentios. Então o que se entende é que ele talvez tenha pregado aos súditos do rei Aretas. E nós vamos ver, mas a gente já tem esse conhecimento, creio que, né, você já tem esse conhecimento, essa informação de que aonde Paulo pregava, ou até mesmo nisso que nós já vimos aqui, ele foi a Damasco e já queriam matar ele. Mas a ideia é que lá nessa região da Arábia, no reino nabateu, onde ele foi fazer esse retiro espiritual, né, ter mais intimidade com Deus, a colocar a sua vida em ordem, ele não ficou só nesse momento de paz. Ele com certeza deve ter feito aquilo que ele nos esclareceu ali em Gálatas, que nós lemos. Ele sem se deter, que é o que ele fala, né, quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, né, e saber que eu precisava pregar aos gentios, sem me deter, eu fui fazer isso. Eu não fui para Jerusalém, nem fiz outra coisa, eu fui pregar aos gentios. Então lá nas regiões da Arábia, talvez ele já tenha começado a pregar, e talvez tenha pregado para os súditos do rei Aretas. A gente sabe, vai perceber mais tarde, que Saulo sempre gera confronto, que Paulo sempre gera o confronto. Então talvez ele tenha pregado nessa região, talvez tenha pregado para os súditos, talvez tenha pregado com confronto, e tenha criado, né, alguma confusão, algum transtorno lá, a ponto do rei Aretas, quando descobre que ele está em Damasco, falar para o seu, né, seu preposto, ou seja, o seu representante lá em Damasco, que prendesse Paulo, que pegasse Paulo, né, para matar ele. Tamanho deve ter sido a confusão que ele criou lá no reino nabateu, lá nas regiões da Arábia, onde ele estava pregando. Talvez ele tenha criado muita confusão lá, muitos creram, não sei, quem sabe, e começa esse conflito. Causou tanto transtorno que o rei Aretas pede que ao seu representante em Damasco que ele seja preso, e talvez, e se necessário, até tirem a vida dele. E é por isso o detalhe que ele conta ali, que o rei, né, fala para o seu preposto, para o seu representante lá em Damasco, que vigie os portões da cidade. Por que isso? Porque as fronteiras desse reino, do reino nabateu, do reino onde Saulo foi pregar, vinha até os portões da cidade de Damasco, vinha até os muros de Damasco. Então eles não tinham a competência, a jurisdição deles não ia até dentro da cidade de Damasco, mas na parte de fora eles tinham essa jurisdição, a fronteira deles ia até ali. Então por isso que eles não prenderam Paulo dentro da cidade de Damasco. Eles esperavam que a uma hora ele vai sair, uma hora ele vai ter que sair. Quando ele sair, nós prendemos ele. Quando ele sair, nós pegamos ele. Então, né, aí vem esse trecho também que eu destaco ali, né? Mas os seus discípulos
tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. E eu destaco esse texto porque quem era Saulo? Quando Saulo sai de Jerusalém no caminho para Damasco, Saulo tinha um status. Saulo era um fariseu de destaque, possivelmente um membro do Sinédrio, possivelmente ele também tenha sido mestre, ou seria mestre, né? Ele era alguém de muita influência, alguém de grande conhecimento, alguém de status, alguém de destaque no meio dos judeus. E agora, por amor a Cristo, por não retroceder naquilo que lhe havia sido revelado, ele se sujeita a descer por um cesto, a fugir por um cesto, né, ajudado por aqueles a quem ele perseguia. E ele se submete a isso. Tamanha é a transformação que ele sofreu. Ele vai para Damasco numa pompa, ele vai para Damasco com autoridade, ele vai com tudo, né, com autoconfiança. Ele vai carregando toda a sua confiança naquilo que ele é. E agora ele está fugindo, saindo de Damasco, fugido de madrugadas, escondidas dentro de um cesto, porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha pela fé no Senhor Jesus. Que humilhante, pode-se dizer, a cena em que nós lemos aqui, dele descendo por um cesto, mas é uma humilhação para a glória de Deus. E assim começa então a surgir, a nascer o grande apóstolo, o grande homem de Deus, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Paulo, então, ou Saulo, né, a gente sempre confundindo, ainda Saulo, vai então para Jerusalém. E ali no versículo 26, nós lemos que está escrito que ele procura ajuntar-se, ele procura estar junto, ele procura andar com os discípulos, com os apóstolos. E aí nós temos um esclarecimento, né? É bem importante sabermos isso, porque Paulo faz questão em várias cartas de deixar isso bem claro. Saulo vai a Jerusalém não para aprender com os discípulos. Ele não vai para Jerusalém pensando, não, agora eu vou estar lá com Pedro e com os demais apóstolos e eu vou aprender com eles, vou alguma teologia, algum conhecimento, né, a respeito de Jesus. Não é esse o objetivo. O verbo usado ali, né, ajuntar-se, andar, é um verbo que dá a ideia de ter informações. Historizai, é um verbo que dá a ideia de fazer questionamentos. Então o propósito, isso é importante porque nos revela o propósito pelo qual Paulo ou Saulo vai a Jerusalém buscar falar com os discípulos, andar com os discípulos. Ele queria informações, né? Talvez ele pensando que alguma informação sobre o ministério de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, sobre o que falou, essas informações podiam ser importantes para ele. É esse o objetivo pelo qual Saulo vai a Jerusalém em busca dos discípulos. Ele não vai lá para ter algum ensinamento teológico, ele não vai lá para aprender sobre a graça, sobre qualquer outro assunto, porque tudo isso ele recebeu do Senhor, mas talvez informações quanto ao ministério, como nós já falamos, por exemplo, quanto à ceia, ou alguma outra, como nós vamos ler agora. Por exemplo, em 1 Coríntios, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 5 a 7. Mas antes de ler isso, eu quero relembrar que nós lemos lá, né, em Gálatas, no capítulo 1,
né, no versículo 19, que ele fala: quando fui a Jerusalém, não estive somente com Cefas e com nenhum outro além de Tiago, irmão do Senhor. Então ele já nos informa que lá em Jerusalém ele não se reuniu com todos os discípulos, todos os demais, os que já eram apóstolos antes dele. Ele se reuniu apenas com Cefas, com Pedro e com Tiago. Não o Tiago, o discípulo, mas com o Tiago, irmão de Jesus. E ele classifica Tiago como apóstolo. Por que ele classifica Tiago como apóstolo? E aí a resposta nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 5 e 7. Ele escreve então à igreja de Corinto, né, falando de Jesus. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, o que nos importa aqui? Então, ele está dizendo para quem Jesus apareceu. E ele fala que apareceu para Pedro, depois para mais 500 pessoas, né? E depois aparece a Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Como ele saberia isso? Somente conversando com Tiago. Então, esse tipo de informação que ele recebeu, é esse tipo de orientação, não é uma orientação, é realmente uma informação. Essas informações que foram acrescentando e que ele foi buscar em Jerusalém. Então, coisas desse tipo. E então, vejo voltando, né, por que ele considera lá Tiago um apóstolo? Porque Tiago esteve com Jesus ressurreto. E é só a partir daí que Tiago, talvez, né, se entende, começa a se envolver com a igreja que estava surgindo, se envolver e ceder e talvez se converter a Jesus. Porque nós sabemos, lendo os evangelhos, que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não acompanhavam, com exceção da sua mãe, né, que a mãe sempre acompanha o filho, Maria, né, os irmãos de Jesus tinham até aversão à sua pregação. Mas, no entanto, né, esse encontro com Jesus ressurreto, talvez, né, que Tiago, o irmão de Jesus, teve com seu irmão agora ressurreto, então faz com que ele mude a sua visão, faz com que ele venha se arrepender e venha se converter e se tornar não apenas apóstolo, que é uma classificação, mas venha se tornar sim um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando nós falarmos sobre o concílio em Jerusalém. Então, informações como essa, esse era o objetivo pelo qual Paulo foi até Jerusalém. Isso é muito importante porque ele faz sempre questão de destacar que o ensinamento que ele recebeu do próprio Jesus. A teologia dele, vamos dizer assim, para que nós possamos, né, juntar todo o conhecimento que Paulo tem. Ele diz que toda essa teologia, todo o conhecimento, ele recebeu do próprio Jesus. Não foi de nenhum outro apóstolo de Jesus, mas do próprio Jesus. Então ele procura juntar-se, né, procura estar junto, procura andar com os discípulos em Jerusalém para conseguir essas informações, para que eles contassem a história, né, revelassem ou falassem sobre o Jesus histórico, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, como foram as situações e demais informações que ele pudesse, né, obter dos discípulos de Jesus. E diz também que todos temiam e não acreditavam que ele fosse discípulo, né? Isso aqui é bem interessante, né? O temor que se tinha dele. E é interessante no sentido que, como nós falamos já num outro encontro, a questão de que Paulo, né, ou Saulo, o próprio Paulo mesmo, aí já o apóstolo, né, ele era tido, né, como um extremista, né, como um fundamentalista, como alguém que era disposto a tudo. E como eu falei no início dessa mensagem também, desse nosso estudo, né, ele fazia isso por fé.
ele empenhava toda a sua força, o seu conhecimento, e movido pela fé naquela verdade. E agora ele continua com a mesma força, com o mesmo intuito, com o mesmo ímpeto, ele continua se dedicando, ou talvez ainda mais. Ele continua o mesmo zeloso, só que agora ele é extremamente zeloso pela mensagem do Cristo ressurreto, do Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele continuava pregando a mensagem com muita ousadia, com muita força, com muito poder. Então, esse era o Saulo, pregando e anunciando. No entanto, mesmo assim, não se acreditava que ele tivesse convertido. Era muito arriscado. Ele tinha sido muito feroz, muito violento contra a igreja. Então, sei lá, podia ter sido um espião, podia ser algo que ele estava fingindo, é isso que se acreditava, para então entrar no meio da igreja e fazer aquilo que realmente Saulo desejava: exterminar a igreja, exterminar os discípulos de Jesus. Talvez ele estivesse fingindo uma conversão. E isso é bem plausível, essa ideia, porque nós termos alguém que era um extremista, um fundamentalista. Já ouvi falar, Saulo era comparado a um Bin Laden. Imaginem o Bin Laden se converter e passar a andar no meio dos discípulos, no meio da igreja. Todo mundo, então, a qualquer hora vai explodir tudo. Então era mais ou menos essa a ideia. Era muito difícil de acreditar na conversão do Saulo, não pelos atos que ele estava cometendo depois, pelas atitudes, pela pregação dele, era pelo passado dele. O passado dele impedia que os discípulos acreditassem totalmente nele. Esses encontros que ele teve com Cefas, com Pedro e com Tiago, muito provavelmente foram encontros isolados, somente eles, por isso que os outros não quiseram se reunir com ele, para que não expor toda a igreja, toda a comunidade dos discípulos, para que não tivesse acesso a tudo isso e pudesse fazer mal aquilo que ele estivesse objetivando fazer. Então, assim era a visão que se tinha de Saulo naqueles primeiros momentos. Ele era prejudicial à igreja, mas ao mesmo tempo também se dava credibilidade a ele. E por que ele ganhou essa credibilidade? Porque ele tinha um grande aliado, ele tinha Barnabé. E Barnabé tinha muita semelhança com Saulo. Barnabé também era judeu e fariseu, assim como Saulo era fariseu. Barnabé era um judeu helenista, ou seja, era de fala grega, era de Chipre, e também conhecedor da cultura helênica. Então tinha muita semelhança com Saulo. Barnabé, assim como Saulo, abriu mão, sofreu essa transformação, também teve um encontro com Jesus, certamente, no qual ele se transformou, vendeu seus bens, abandonou seu estilo de vida de judeu, fariseu, e passou a seguir Jesus, e passou a anunciar, a pregar, a ser um dos primeiros, talvez, missionários. É isso que Barnabé fez. Então, nisso, ele tinha uma empatia com Saulo. E eu tenho mais ou menos o conhecimento que tu tem, eu também sou fariseu, eu também tenho cultura helênica, e eu também tive esse encontro, e eu também passei por essa transformação de mudar completamente a minha vida. Essa é a semelhança que ele tem com Saulo. Mas além disso, Barnabé é o filho da consolação. Barnabé é reconhecido pelo fruto do Espírito na sua vida, pela mansidão, pelo amor, pelo cuidado, era aquele que harmonizava, é aquele que trazia paz.
E isso fez com que Barnabé tivesse confiança em Saulo, porque compreendia e cria que essa transformação poderia e era para ele, Barnabé, verdadeira. Então ele se aproxima de Saulo e é ele que faz, né, a aproximação de Saulo e Pedro e Tiago. É ele que leva, né, o Saulo ao encontro desses apóstolos. E também Barnabé, nós precisamos saber, né, que Barnabé era o tio de João Marcos. João Marcos era na casa de João Marcos que ali a igreja que tinha como líder ali naquele segmento ali Pedro, é ele que liderava a igreja ali na casa da mãe de João Marcos, e é o João Marcos o evangelista. João Marcos que depois, mais tarde, se desentende com Saulo também, né, porque volta, na verdade ele não se desentende, ele volta no meio de uma missão, né, ele está fazendo missões e aí ele decide voltar, e Saulo, depois Barnabé quer trazê-lo de volta, e Saulo, não, comigo ele não anda mais. E acabam se desentendendo mas depois, mais tarde, lá no final da vida de Saulo, Paulo chama e manda João Marcos, porque ele me é muito útil. Então, Barnabé era o tio de João Marcos. Então, sendo quem Barnabé era, né, e tendo essa identificação com Saulo, ele faz essa aproximação. Assim como lá em Damasco, Deus usou Ananias para, né, integrar, né, para ali fazer aproximar Saulo dos judeus lá em Damasco. Deus usou Barnabé, né, para ali em Jerusalém aproximar Saulo dos discípulos de Jesus. Saulo, então, durante esses 15 dias, ele tem esse encontro com Pedro e com Tiago, e ele não se esconde. Ele não fica escondido, ele começa a andar com os discípulos e também começa ele a pregar a Jesus. Ele começa a provar por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo, ousadamente. E isso fez com que, né, os judeus também tentassem matá-lo. Ele tinha a situação dele era muito difícil. Porque para os cristãos, né, não, mais uma vez eu né, explico que nesse momento da história não se chama de cristãos, né, os cristãos são aqueles seguidores de Jesus, são chamados de cristãos somente lá em Antioquia, né, em termos ali da história, mas nós, olhando daqui de hoje para a palavra, podemos chamar eles de cristãos, aqueles discípulos de Jesus, aqueles que estavam, né, pregando a Jesus Cristo. Então esses cristãos, eles não tinham muita confiança no Saulo, ainda tinham muita dúvida, muito receio quanto à conversão dele. E, no entanto, para os judeus, ele era, os judeus, ele era um traidor, ele era um que abandonou a fé, ele era um que era para fazer, tinha uma grande missão e acabou traindo os judeus. Então, ele estava numa situação muito difícil. Nem os cristãos, e ele não era bem visto, ou muito bem visto, nem entre os cristãos e nem entre os judeus. Na verdade, os dois queriam eles longe. Os dois grupos, judeus e cristãos, queriam Saulo longe deles. Então os judeus ali, aproveitando da mesma forma que Jesus havia pregado e eles, né, mataram Jesus e eles armaram para a condenação de Jesus, assim também queriam fazer com Saulo, né, armando para tirar a vida dele. Só que, né, cristão, né, do bom coração, compreende que não poderia fazer isso com ele, não poderia permitir que ele fosse morto pregando a Jesus Cristo. Então, qual é a saída? Porque isso é preciso, né, nós ficar bem claro. Né? Nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas assim como, né, nós falamos já sobre, né, o martírio de Estevão, que a ideia, o que os discípulos faziam nessas perseguições era fugir da perseguição. Não era que ninguém se entregasse, que ninguém, né, fosse, né, voluntariamente. A ideia era pregar Jesus Cristo e fugir da perseguição. Caso alguém fosse
apego, né, não negar a Cristo, manter a sua fé. Mas não havia uma apologia, um incentivo a uma morte por martírio, algo assim, não. A ideia era fugir e continuar pregando o evangelho. Então eles ali com Saulo naquela situação, o que eles resolvem? Vamos tirar Saulo daqui. Então chamam Saulo, bênção a tua pregação, ótimo, vamos te mandar lá para tua casinha, lá para Tarso, para onde das origens dele. Quem sabe lá tu vai pregar lá para os teus lá e fique bem. E que interessante, eu vejo que Saulo, tranquilo, ele não necessitou, ele não tinha no coração dele a ideia, né, de mesmo, né, ele tendo essa convicção de que era para pregar para os gentios, ele podia dizer, não, mas eu vou pregar aqui em Jerusalém, aqui é o centro religioso, o glamour, as luzes, os holofotes estão todos voltados para Jerusalém, então eu vou começar a pregar aqui, que aqui eu vou ganhar status, que aqui eu vou ganhar referência, aqui eu vou ganhar, né, todo aquele reconhecimento que eu desejo. Não, pegam Saulo, Saulo, vai para longe, vai lá para Tarso. E no entanto, Saulo recebe, né, pelo menos não há um relato contrário a isso, nem ele mesmo fala, e ele vai, ele obedece, e ele aceita, né, esse mandado, vou para lá, e ele vai então para Tarso sem problema algum. Ele não precisa estar nos holofotes, ele não precisa estar no centro, ele precisa pregar o evangelho. Que interessante isso, sendo ele quem era, né? O conhecimento, depois nós vimos a história mostra, a palavra mostra em quem ele se tornou, né? Mas já tinha aquele conhecimento, ele já tinha aquela ousadia, ele já tinha um homem, um cidadão de 3 mundos, né? Romano, grego e judeu. Mesmo com tudo isso, né, Paulo, olha, tudo bem, querem que eu vá para lá, estou causando transtorno, porque sempre que se fala o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, sempre que se prega a palavra, se gera confronto. Quando o evangelho não está gerando conforto, quando o evangelho está agradando, né, assim 100%, algum problema há. Com certeza não é o evangelho genuíno que está sendo pregado. É mais um evangelho emocional do que o evangelho verdadeiro. E Saulo, aonde ia, pregava, Paulo, né, já aí o apóstolo Paulo, causava esse confronto. A maioria não aceitava. Então ele se submete, foi para Tarso tranquilamente. Isso é um grande ensinamento que ele nos dá. Nós não precisamos estar no centro das atenções para pregar o evangelho. Não precisamos pregar, né, estarmos, né, na grande igreja ou na grande multidão, ou que todos olhem para nós. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter o desejo de pregar o evangelho. E aí podem colocar lá em Tarso, longe, e faz a tua parte. Prega o evangelho, a tempo e fora de tempo. E olha só que interessante, né? Que o versículo 31 nos diz, depois que ele vai para lá, vai para Tarso, manda o Saulo para Tarso, e aí então ele assume o nome de Paulo, né, de cidadão, de gentil, né, o nome gentil romano de Paulo, porque aí começa a pregar realmente para os gentios. Depois que ele vai para lá, o versículo 31 nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Que interessante esse versículo, porque está dizendo, em outras palavras, que aonde Paulo está tem agito, aonde Saulo estava tinha confronto, e ele então é mandado para longe, e depois que ele vai, né, havia paz na igreja, havia conforto do Espírito Santo na igreja, e a igreja crescia. Então, que frustração para Paulo, né? Talvez ler essa carta de Lucas, esse livro, né? Esse relato que Lucas faz, né? Que havia paz na igreja depois que Paulo saiu. Nós vamos ficando por aqui.
né? Até o nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade nesse estudo, né? Que Deus te abençoe e que de alguma forma, não só este, mas os demais estudos aí que nós temos compartilhado, te ajude a crescer na presença de Deus, te ajude a ler melhor a palavra de Deus, a entender melhor a palavra de Deus, porque esse é o objetivo. O objetivo é que com esses estudos nós possamos nos alimentar melhor, termos um alimento melhor, que o alimento é a palavra de Deus, entendendo melhor e compreendendo melhor a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.